Dia a todos. Estamos começando aqui uma discussão sobre desenvolvimento docente para simulação na graduação e na residência médica. Esta mesa, nós vamos ter 3 palestrantes, 2 docentes e um discente. Eu vou fazer a apresentação individual assim que eles começarem as suas palestras. Então, nós vamos começar com a professora Alessandra Ribeiro. A professora Alessandra Ribeiro é professora de pediatria da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu vou pedir para a professora Alessandra começar a sua apresentação. Muito obrigado. Desculpa, pessoal. Bom dia para todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da BEM, né? É um prazer estar aqui com o professor Gerson, com a professora Simone, com o Ângelo, que vai estar um pouco mais distante de nós, mas também esteve presente aí nos momentos preparatórios, né? E daí, para iniciar essa atividade, né? Eu vou começar com uma abordagem que a gente combinou, que eu vou estar trazendo alguns conceitos gerais envolvendo simulação, né? Vou estar comentando um pouco sobre a experiência na graduação e, na sequência, a professora Simone vai abordar mais a questão do desenvolvimento docente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Espero que já estejam vendo todos aí na tela. Meu nome é Alessandra, então, né? O professor Gerson já me apresentou, sou professora da Federal de Uberlândia e atualmente, né, sou professora do Departamento de Ética e Humanidades em Saúde, né? Entrei pelo Departamento de Pediatria, sou pediatra, mas trabalho dentro hoje do Departamento de Ética e Humanidades em Saúde, né, que eu vou explicar para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem com a simulação também nesse departamento, né, nos componentes ligados a esse departamento. Bom, sobre o conceito de simulação, né, começando aí uma abordagem um pouco mais conceitual, a gente traz aqui um conceito clássico, né, que é definido por GABA, em 2005, que coloca, né, que simulação é um processo, então, de instrução que antecipa o encontro com pacientes, está cortado um pouquinho, em troca de modelos artificiais, replicando cenários em um ambiente próximo da realidade, com o objetivo de analisar e refletir ações realizadas de forma segura, né. O professor Gerson sempre coloca, né, destaca nas suas falas, quando aborda a questão mais conceitual da simulação, e a gente vai repetir isso aqui também algumas vezes, né, lembrar vocês que simulação não é tecnologia, não é sinônimo de tecnologia, simulação é uma técnica, né, é uma estratégia, e como bem foi dito também na mesa de abertura desse COBEM, né, tecnologia também não é pedagogia, né, então a gente precisa, ao trabalhar com simulação, dominar as estratégias, né, a parte pedagógica que envolve essa abordagem, tá? E a teoria, né, que a gente encontra por trás está relacionada à teoria aí da segurança do paciente, que tem a ver com o modelo proposto, um modelo famoso do queijo suíço. Essa figura a gente encontra nos arquivos sobre segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, que prevê, né, que existe um sistema de defesa, né, no qual a gente tem sempre falhas, pontos fracos, a gente tem aí representado esses pontos pelos orifícios, né, dessas fatias de queijo, e a gente sabe que todo dano
que ocorre ao paciente, né, resultado aí de um evento adverso, ocorre quando esses buracos se alinham, formando uma trajetória que cria, então, uma oportunidade para que ocorra um acidente, né? Então, esses danos, eles podem se dar por falhas ativas relacionadas às falhas com as pessoas, né, falhas humanas, erros humanos, ou podem estar relacionados a condições latentes do próprio funcionamento do sistema, né? E o objetivo nosso é sempre tentar, dentro de um sistema, prevenir essas condições latentes, essas falhas humanas, e a simulação não é a solução, né, mas ela é sim uma das estratégias que a Organização Mundial de Saúde coloca também para ser lançada aí em prol dessa prevenção, né? Então, por que simular, né? A gente sabe que a simulação é uma ferramenta que pode transformar, então, a realidade desse sistema. Ela oferece um ambiente seguro, no qual o erro pode ser uma oportunidade de aprendizagem, não minimiza, cria uma situação segura, né, para o paciente, já que não existe a presença ali do paciente real, né, e cria uma oportunidade também para que a gente treine com nossos estudantes, sejam eles graduandos ou residentes, algumas habilidades que talvez fossem mais difíceis deles terem a oportunidade com mais frequência dentro do ambiente real para treinar, né? Então, por isso tudo, a simulação é hoje bastante utilizada na educação médica, seja na graduação ou seja na residência médica, seja no ensino ou seja na avaliação. A gente tem nesse processo, então, uma situação onde o aluno experimenta, né, ela é motivada por uma aprendizagem experiencial, então o aluno passa pela experiência através da simulação, ele vai ter um espaço para reflexão baseada nos seus erros, nos seus acertos, e a partir dessa reflexão ele adquire, então, um aprendizado baseado nessa simulação, e isso vai repercutir na prática com maior segurança no atendimento, no cuidado com o paciente e também no desenvolvimento de habilidades como, por exemplo, o trabalho em equipe, que pode ser também nesse ambiente protegido, nesse ambiente seguro. É um modelo de aprendizagem, então, problematizador, né, onde o professor ele atua como facilitador desse processo, ele é motivador, ele é, na verdade, o cérebro dessa simulação. E o aluno, ele vai participar de forma ativa, né, estabelecendo com o professor, com esse facilitador, uma relação mais horizontal, né, considerando aí que se trata de uma metodologia ativa. Diversas competências podem ser trabalhadas na simulação, eu não vou estar lendo essas competências, mas não apenas do ponto de vista aí, técnico, mas também algumas outras competências relacionadas à comunicação, ao desenvolvimento da empatia, da compaixão, né, ao desenvolvimento de competências relacionais, como vocês já devem ter tido também experiência. Existem diversos tipos de simuladores, né, e nos diferentes laboratórios de simulação, a gente sempre trabalha com essa classificação dos simuladores de acordo com a fidelidade, né, lembrando que a questão da fidelidade está relacionada à capacidade de reproduzir a realidade, né, mas também ao grau de interação que esse simulador permite com quem está utilizando, né, quem está usando ele no momento. Então, os simuladores, eles podem ser classificados em baixa fidelidade,
como a gente tem alguns exemplos, né, de modelos, como, por exemplo, ossos, modelos de tronco, né, modelos que simulam algumas habilidades específicas, punção intraóssea e uma série de outros modelos, né, para procedimentos específicos, modelos de média fidelidade, né, que vai permitir uma maior interação, e modelos de alta fidelidade que são utilizados aí no suporte mais avançado, permitem maior interação, né, são modelos que têm a capacidade aí de expressar às vezes, alterações na pele, coloração de mucosa, alterações de ausculta, né, respiratórias, e alguns outros sintomas, como, por exemplo, vômitos, tosse, né, então a interação se dá de uma forma mais realística, ok? E como simular, né? Então, eu deixei essas duas figuras aí, que representam essas duas possibilidades, né, que a gente traz aí e a gente utiliza no nosso dia a dia, né, que é contando, então, com uma tecnologia, né, o uso dos modelos, dos diferentes modelos de simulação, e ainda a utilização aí da simulação cênica com a participação, às vezes, de atores, né, com pacientes simulados, ou com pacientes padronizados, né, como às vezes a gente também pode contar, né, a utilização aí de pacientes reais, com os quais a gente vai firmar um acordo e combinar que eles vão participar de uma encenação, né, com o nosso estudante. Ou, às vezes, com a participação dos próprios alunos, né, colegas de turma, ou, às vezes, professores, que entram também nesse papel de atores, tá? Então, utilizando também a encenação para isso. A gente tem no passo a passo dessa simulação diferentes fases, né, que a gente vai seguir nesse planejamento. Então, nós temos uma etapa em que a gente deve utilizar para preparação, né, com a criação de cenários, das tarefas, criação dos scripts que vão ser utilizados, se formos trabalhar com atores, né, criação do checklist, o planejamento desse ambiente da simulação, a pactuação com os próprios estudantes de como vai funcionar esse ambiente da simulação, né, para que a gente tenha a garantia de um espaço seguro, protegido, e, na sequência, a gente tem um momento da aplicação, então, da simulação, né, que consiste na exposição do aluno à situação, né, é importante que no ensino a gente apresente quais são os objetivos de aprendizagem relacionados à atividade, a ação em si, né, que representada pela encenação, pela dramatização, e o momento do debriefing, né, que é um momento riquíssimo aí, né, que é o momento assim onde o aluno verdadeiramente vai apresentar o seu aprendizado e correlacionar, né, aquilo que ele viveu no momento da encenação com a sua prática, né. Eu vou falar um pouquinho rapidinho aí sobre essa situação do debriefing. Tem um autor que traz aí para a gente um artifício mnemônico que representa aí algumas questões que não podem faltar nesse momento do debriefing, né? E ele utiliza aí a palavra great para representar isso, onde o G representa guidelines, né? Onde o facilitador ele deve se basear sempre no momento do debriefing nas diretrizes atualizadas, nas melhores evidências, na impossibilidade de existência desses guidelines. A gente tem, então, que seguir as recomendações que estão disponíveis, né, que podem ser utilizadas. O tem relação com o evento, né, os participantes, eles têm que ter tempo para refletir e identificarem quais foram os eventos importantes dessa simulação.
o A de análise, onde os participantes refletem sobre os sinais que foram identificados, os tratamentos, e relaciona isso com as diretrizes, né, ou as recomendações, e o T de transferência, né, onde eles vão transferir o conhecimento adquirido para uma reflexão sobre a prática real, né? Então, assim, muitas vezes a gente utiliza aquela pergunta, assim, o que você aprendeu ajuda a melhorar o atendimento, o seu atendimento, né, ao paciente, né? De que forma você acha que isso contribui, né? O que vocês podem levar para casa a partir dessa experiência, né? E aí a gente tem, então, algumas questões que eu gostaria de levantar aqui sobre esses desafios relacionados à nossa prática da simulação dentro do ensino, que eu deixo aí, para, se for pertinente, a gente também poder discutir sobre isso na hora do debate, né? Como trabalhar com o ensino da simulação com grandes grupos. Hoje, nossa realidade, como vocês estão vendo nessa primeira figura, no alto, em algumas escolas, em várias escolas, realmente é essa quantidade de alunos, né? Turmas grandes, e daí a gente às vezes tem grupos de professores pequenos, poucos dominam, às vezes, a estratégia, então, o que fazer para que a gente possa alcançar o treinamento com turmas tão grandes, né? Como lidar também com as desigualdades dos recursos que estão disponíveis hoje nos centros de simulação nas diferentes escolas médicas. Nós temos escolas privadas, escolas públicas, a capacidade de investimento em centros de simulação nessas escolas é muito diferente, né? Eu já tive experiência de trabalhar em escola privada com um grande centro de simulação, com variados recursos tecnológicos, e tenho a experiência hoje de trabalhar numa instituição pública, né, na qual nós temos essa figura aí, né, essa situação. A gente tem alguns modelos simuladores, assim, de alta fidelidade, né, e muitas vezes eles são pouco utilizados na graduação. A gente tem muita carência de modelos de baixa ou de média fidelidade, mas para aquisição disso o processo é bem burocrático, a liberação de recurso para essa finalidade não é fácil, e às vezes a gente tem até a infraestrutura, a sala, o espaço, né? Depois de muita batalha, que a gente sabe que ainda nas públicas, nossa dificuldade é inclusive com a alocação de salas de aula convencionais, né? Então vamos pensar no desafio de criar os espaços diferenciados como o laboratório de simulação, né? Então, como que a gente pode lidar com essas desigualdades? Será que com a quantidade de escolas médicas que nós temos hoje no país, nós vamos ter condição de ter em todas elas centros de simulação adequados aí para o treinamento durante a graduação, né? Como fazer com isso para que a gente possa garantir uma isonomia aí na formação médica entre essas escolas, né? Então, uma outra alternativa para a utilização da simulação no ensino, como eu comentei, às vezes com a participação de atores, né, ou de pacientes padronizados, é a utilização da dramatização, que seria a encenação de um problema ou situação no campo das relações humanas por duas ou mais pessoas, numa situação hipotética em que os papéis vividos são vividos tal como na realidade, né? A gente pode utilizar o role play também, que é o chamado jogo de papéis, ou pode utilizar pacientes simulados, ou modelos mistos, ou pacientes padronizados, tá? Na nossa instituição, então, como eu comentei, hoje eu sou professora do Departamento de Ética e Humanidades, a sigla dele é essa aí, né, DEUS, e nós trabalhamos com turmas de praticamente 60 alunos, e somos 1 ou 2 professores para cada módulo. A gente tem um eixo
no currículo, que trabalha as humanidades, a ética, a bioética, assim, os principais conteúdos desse eixo estão relacionados, então, à ética, bioética, história da medicina, a arte, a habilidade de comunicação, né? E a gente começou a pensar como fazer isso com essas turmas tão grandes. Então, eu trouxe aqui a experiência do terceiro período, por exemplo, mas praticamente hoje no eixo, todos nós trabalhamos com simulação para tratar para o desenvolvimento da habilidade de comunicação, e a gente trabalha dentro de uma perspectiva da medicina centrada na pessoa, né? Então, nós também vamos abordar a questão da coleta de dados dentro de uma perspectiva biomédica, né, mas não de forma não excludente aí, contando também com os princípios da medicina centrada na pessoa. Então, os objetivos da atividade de simulação dentro desse módulo é refletir sobre o processo de saúde, adoecimento, cuidado, analisar os aspectos constituintes da consulta, no início da consulta, a coleta de informações biomédicas e da perspectiva do paciente, revisão de sistemas antecedentes, desenvolvimento de habilidades de comunicação e afetiva, relação médico-paciente e avaliação da habilidade de comunicação do paciente, né? A gente utiliza também nesse momento, a dramatização também como avaliação. Inicialmente, a gente sempre trabalha, antes da avaliação, com a estratégia do role play, né, para desenvolvimento, então, da habilidade de comunicação, empatia, compaixão e reflexão sobre dilemas éticos também. No terceiro período, a gente trabalha com o estabelecimento do vínculo e a coleta de dados, mas em outros períodos a gente também utiliza o role play para habilidade no momento do planejamento terapêutico compartilhado, na comunicação de más notícias, né? E dentro dessa estratégia, a gente pactua, né, com os nossos alunos esses 3 papéis, né? Então, nós temos um aluno que a turma ela é dividida inicialmente em 2 grupos de 30, e os encontros ocorrem de forma separada, né? Num primeiro momento, a turma que está participando do role play vai participar da atividade, enquanto a outra turma vai trabalhar com o planejamento do encontro, né? E assim sucessivamente. Mas a turma de 30 alunos, ela é, então, subdividida em 6 grupos de 5 alunos cada. A gente trabalha dentro da sala de aula convencional para essa atividade, com tantos alunos ao mesmo tempo. A gente não separa em salas pequenas e não utiliza o laboratório de simulação, a gente acaba utilizando a sala de aula convencional. A gente, então, pactua nesses grupos de 5 alunos, que um deles vai ocupar o papel do ator médico, o outro ocupa esse papel do ator paciente, e os outros 3 alunos vão ser observadores dentro do pequeno grupo, tá? A atividade, ela é dividida em 3 momentos: o momento da preparação, onde a gente apresenta, então, os objetivos da atividade, divide a turma em pequenos grupos; momento da aplicação, né? Então, é um momento que os alunos fazem primeiro a leitura de um script do ator paciente, eles pactuam entre eles quem quem vai ocupar esse papel, e discutem esse script, né? Todo o subgrupo auxilia na preparação das falas, né, desse paciente. Aí o ator de um grupo, ele pula para o outro subgrupo para que ele seja entrevistado pelo outro subgrupo. São entrevistas diferentes, né? Então, isso possibilitou que, durante essa atividade, eles atuassem de forma mais espontânea e mais realística, né? Quando a gente entregava um script só, né, com o mesmo contexto,
Então, como todos já tinham conhecimento, todos os grupos já tinham conhecimento da história, então acabava, ou dentro do mesmo grupo, acabava que eles agiam de forma muito mecânica. Então, para tornar a situação mais fácil para que eles entrassem no papel, a gente então criou essa situação onde quem vai entrevistar o ator é um outro grupo, né? Um médico de outro grupo que não conhecia previamente a história. E eles acabam gostando mais do processo dessa forma, fica mais espontâneo, fica mais fácil para que eles entrem no papel, né? Logo após a cena, ocorre um feedback dentro do próprio subgrupo, onde os observadores primeiro escutam as percepções de quem esteve na cena e depois dão logo após um feedback imediato, né, para quem esteve envolvido na cena. E no final dos rodízios, ocorre o rodízio até que todas as cenas corram, né, e no final de todos os rodízios, a gente faz, então, um debriefing que é coordenado, então, pelo facilitador, né, que é o professor. Para que eles trabalhem esse feedback dentro do subgrupo, a gente criou algumas questões disparadoras, né? Então, ocorre, então, primeiro o momento da autoavaliação dos atores médicos, dos pacientes, avaliação dos observadores, onde a gente, para tratar dos assuntos relacionados à medicina centrada na pessoa, a gente deixa sempre essa pergunta para que eles reflitam qual é o personagem que teve o maior tempo de fala durante a cena, né, para a gente refletir um pouquinho sobre a escuta ativa, como o ator médico organizou a consulta em relação ao uso de perguntas abertas, fechadas, a sequência da coleta de informação, o interesse pela queixa do paciente, a escuta, o interesse pela experiência de adoecimento, o que ele aprendeu também para que possa ajudar a melhorar o atendimento com o paciente, tá ok? Então, na nossa escola, a gente também tem uma experiência acumulada há mais de 10 anos com o processo de avaliação, o uso da simulação como avaliação, né, avaliação também somativa. A gente já utiliza o OSC, então, há mais de 10 anos, ele é aplicado no final do curso, dentro do estágio de saúde coletiva, né? E aí a gente tem algumas fotos do momento pré-OSC, né? Um momento de preparação, professores participando do desenvolvimento, professores não só, né? Preceptores também participando do desenvolvimento docente, participando da elaboração do blueprint, na sequência, aplicação da prova no final do semestre, né, os alunos do internato também participando, e um momento aí do debriefing, né, onde a gente também faz questão de utilizar aí como avaliação formativa esse OSC, né, então os alunos, ao terminarem o rodízio nas estações, sempre participam aí desse momento e ocorre de forma muito rica, né. Bom, uma outra questão que eu deixo aqui para a gente refletir, né, para que a gente não tenha essa cena que vocês estão vendo aí na tirinha, né, onde a hora que a gente propõe um roleplay, uma dramatização, os alunos todos sumam, né, a gente precisa, então, pensar como motivar os alunos a trabalhar como a gente pode motivar os alunos para essas atividades e também como trabalhar com as necessidades individuais de cada estudante, né? A gente sabe que alguns são mais tímidos, têm mais dificuldade, outros lideram mais a atividade, então como que a gente busca um equilíbrio aí, garantindo, então, um bom desempenho de todos. E para finalizar, eu deixo aqui essas figuras, né, que também nesse momento da pandemia, né, contando aí com o imprevisto, com esse momento de incertezas, como é que a gente troca essas máscaras, né? A máscara aí representada pelo teatro, pela dramatização e pelas máscaras aí de proteção individual contra a Covid, né? Então, como é que a gente leva para o virtual também essa experiência
considerando que talvez a gente não consiga estar no ambiente de prática por tanto tempo mais em curto prazo, né, ou médio prazo, ok? Eu gostaria de agradecer e desde já me coloco à disposição para que a gente possa debater o assunto logo, logo, tá? Obrigada. Excelente, professora Alessandra, revisão da conceitual, né, mostra da sua prática e também os questionamentos que a gente tem aí em relação a esse processo. Nós vamos ouvir agora a professora Simone Appenzeller, que é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela vai focar mais no desenvolvimento docente e na simulação na residência médica. Vamos lá, Simone. Bom dia a todos. Se alguém só pode confirmar que está compartilhando a tela. Ok. Agradeço muito ao convite da ABEM e da comissão organizadora do COBEM e parabenizo a Alessandra pela excelente palestra. E eu vou falar um pouco, então, sobre o desenvolvimento docente para simulação na graduação e na residência. Como o professor Gerson já falou, sou professora da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atualmente coordenadora do internato. Quando a gente olha em relação às publicações internacionais, eu fiz um print screen aqui do PubMed essa semana, dia 10, né? Nem sei mais se é essa semana, mas dia 10, a gente vê que tem um descompasso entre a publicação de artigos sobre simulação em educação médica e sobre o desenvolvimento docente na simulação da educação médica. Ou seja, iniciou-se muito com a publicação sobre simulação e o desenvolvimento docente veio atrás, ganhando importância mais nos últimos anos. E temos alguns dilemas quando a gente fala no desenvolvimento docente em relação à simulação médica. Então, temos o dilema individual, então, o indivíduo não saber aonde procurar, o que procurar, como e quando, e um dilema institucional, no sentido que a simulação deve ser, como a professora Alessandra comentou, uma estratégia de ensino dentro do currículo médico. Então, ela deve ser integrada dentro do currículo e fazer parte, não ser uma coisa à parte deste currículo. Além disso, a instituição deve selecionar, fazer a pergunta: quem deve ser treinado, como essas pessoas devem ser treinadas, né? Quem escolher, como avaliar este profissional que fará parte da simulação. Se a gente tivesse no mundo ideal, com recursos finitos, poderíamos selecionar todos os indivíduos para treinar. Porém, no nosso meio, como a Alessandra comentou em relação às unidades de simulação, a capacitação docente também, os nossos recursos não permitem treinar todo mundo, encaminhar todo mundo para congresso, para cursos de simulação. Então, muitas vezes a gente tem que selecionar indivíduos que possam ser que possam difundir esse conhecimento dentro da instituição. Então, devemos selecionar indivíduos que possam ter o papel de liderança, o papel de mentores e que possam, então, passar e difundir essa informação para os demais membros da instituição interessados, a fim que a gente possa desenvolver o maior número de pessoas para realizar a simulação de forma adequada. E é importante lembrar que o ensino baseado na simulação não é um ensino tradicional
somente com atores ou somente com modelos. Então, tem muitos professores bem intencionados que levam as estratégias do ensino tradicional para o ensino baseado em simulação. E acabam não utilizando esse período do debriefing, por exemplo, que é tão rico para uma educação centrada no paciente, no aluno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A simulação deve ser uma estratégia de ensino baseada no estudante, né? Então, isso tem que ficar bem claro para todos, a gente sempre comenta isso. Deve ser um ambiente seguro, com uma relação positiva entre estudante e preceptor, deve ser baseada nas necessidades do estudante e do currículo da instituição, deve ter um significado importante para esse estudante, baseado em competências, e pode ser realizado em várias localidades distintas, como apresentados pela professora Alessandra. Então, pode ser em ambientes de simulação, pode ser simulação de alta, média ou baixa fidelidade, ou pode ser com dramatização. O professor, ele pode ser o mesmo, né? Mas a gente deve, então, lembrar dessas características para não levar para a simulação ao ensino tradicional. E que ocorre muitas vezes quando a gente acaba chamando pessoas interessadas, ou aparece muita gente e eles não participam do treinamento, ou sempre aparecem os mesmos, né? Então, eu acho que todo mundo tem essa dificuldade na hora de fazer o desenvolvimento docente. Então, o que a gente deve prestar atenção no desenvolvimento docente específico para simulação? Então, algum preceptor, professor que tenha uma ideia, deve ser discutida como essa ideia se encaixa no currículo ou no curso que está sendo feito, né? Então, essa ideia não pode estar à parte, então a gente tem que avaliar o que essa simulação acrescentaria, ou que parte que poderia ser substituída pela simulação. O facilitador que vai fazer a simulação, ele deve observar simulações realizadas por outros colegas. O objetivo dessa observação é ele ter uma noção do big picture, então como que é feita a simulação, como que é o ambiente de simulação, mas também observar os detalhes de como montar a sala, de como proceder, né? Refletindo isso em cima do seu objetivo de simulação que ele quer inserir dentro do currículo. Posteriormente, ele precisa de um conhecimento teórico que pode ser dado ou por apresentações ou por vídeos gravados, né? E contato com outros colegas para ter experiências interativas. Esse contato aqui é pré-pandemia, né? Hoje em dia são todos contatos virtuais. E a prática? E a prática pode ser, então, nos diferentes ambientes, né? Então, eu mostrei aqui baixa fidelidade, alguns de média fidelidade, alguns pacientes simulados, né? E essa prática, idealmente, deve ter para o facilitador um feedback. Esse feedback pode ser através da gravação do debriefing ou da participação de um facilitador mais experiente, que possa auxiliar na mentoria desse facilitador, permitindo, então, o crescimento individual de cada facilitador. E o networking, que é essencial, uma parte estamos fazendo aqui, em algumas instituições existe somente um facilitador, então para ele não se sentir isolado, para ele se sentir conectado com outros,
dividir angústias de dificuldades encontradas, né? E algumas instituições têm mais de uma pessoa, então elas podem trabalhar em conjunto para a gente conseguir essa parte do desenvolvimento docente. Então, a capacitação docente deve se basear nesses 7 pontos, então, da observação, da teoria, da experiência interativa, saiu um erro de português aqui, desculpe, da prática contínua. Então, quanto mais o facilitador trabalha com simulação, mais experiência ele vai adquirir, do feedback externo e da autorreflexão, que é importante, da mentoria e do network. O debriefing, como a professora Alessandra falou, é a parte fundamental da simulação e tem muitos autores que acho que consideram que é a parte principal do ensino, né? Ele deve ser estruturado e deve ter as técnicas de comunicação englobadas para facilitar esse debriefing. E é onde ocorre, então, o aprendizado e a retenção da maior parte do conhecimento. O debriefing deve ser focado nas necessidades dos estudantes, levando-se em considerações perguntas reflexivas, mas permitindo a identificação das necessidades dos estudantes individuais e do grupo, e respondendo essas necessidades individuais e do grupo, sem perder de foco a síntese do objetivo da simulação. Então, ela é ativa, ela difere muitas vezes de grupo a grupo, então a gente tem que tomar muito cuidado para não sublimar as necessidades individuais e de cada grupo. E para avaliar o debriefing, existe uma ferramenta, né? Existem algumas ferramentas. As mais utilizadas é esse DASH, que é o Debriefing Assessment for Simulation in Healthcare, que eu vou apresentar rapidamente. Então, nessa, o facilitador, ele é avaliado nesses 6 aspectos. Se ele cria um ambiente de ensino acolhedor e seguro, se ele explica para os estudantes qual que é o objetivo do debriefing, se ele faz um contrato com esses estudantes, e explica o que a gente espera que eles apresentem, de como eles se comportem, muitas vezes, quando a gente dá papéis diferentes para eles, para que não ocorra o que a Alessandra comentou, que todo mundo acaba desaparecendo, ninguém quer participar. Então, e explicar para eles que é um ambiente seguro, que vão ocorrer erros, mas a gente vai trabalhar em cima disso. E se esse ambiente seguro e acolhedor, ele é mantido durante toda a estratégia de ensino da simulação. Depois, em relação ao debriefing estruturado, então que esse debriefing tenha alguma estrutura, mas permitindo identificando as necessidades individuais de cada estudante e do grupo, se o facilitador percebe as necessidades, os dilemas psicológicos apresentados por cada estudante, se o facilitador provoca discussões engajadas e integrativas, permitindo que cada um dos integrantes do grupo possa se manifestar, se ele identifica e explora as situações de ensino e se ele auxilia no ganho do conhecimento com essa estratégia de ensino. E aí, nesses 6 itens, o facilitador ele é pontuado de 1 a 7, com o objetivo de ter um feedback para ele aprimorar os seus conhecimentos. Então, que vai do 7, ele é extremamente efetivo, consistente, até inefetivo. E se a gente utiliza o modelo de Dreyfus, que tem 5 itens, tem uma forma datada para a simulação,
a gente pode classificar o facilitador ou o professor como iniciante, competente e como expert. Então, essa classificação é baseada no modelo de Dreyfus. E se a gente usa, então, essas 3 características desse modelo para o debriefing, o iniciante seria aquele facilitador que está descobrindo, que está sendo iniciado no modelo na estratégia de ensino de simulação. Então, ele tem um conhecimento básico com alguma contextualização de literatura, mas ele é muito analítico ainda. Então, ele associa sempre causa-efeito. Ele consegue identificar as ações, mas ele foca muito mais no processo, então com o objetivo de garantir que tudo seja alcançado nessa simulação. Ele é muito racional e tem pouca capacidade para manejar as complexidades. Na fase de competente, é quando o facilitador está crescendo, está se desenvolvendo. Então, ele já tem um conhecimento teórico bem infundado, ele já tem uma associação, um contexto analítico e holístico, então ele já avalia como as ações podem influenciar no objetivo de ensino, ele consegue linkar os objetivos de curto e longo prazo, e ele tem uma decisão durante a facilitação, ele já reconhece os padrões individuais e do grupo, e consegue analisar situações mais complexas. E na fase de mais experiente, de maturação, além do conhecimento bem consolidado da teoria, ele já tem decisões durante as simulações mais intuitivas, sendo capaz de manejar situações mais complexas. E qual que é a importância da gente identificar na nossa instituição esses 3 grupos? Porque o desenvolvimento docente, ele pode ser baseado, então, nesses 3 grupos importantes. Então, no início, na fase de descoberta, a gente tem que fazer um treinamento mais intensivo em relação à teoria, de script e ferramentas, e esses indivíduos precisam ter mais mentoria do que nos demais grupos. O feedback e a autorreflexão deve ocorrer durante todo o processo. E as pessoas já com mais experiência, elas deveriam dar mais feedback, não esquecer de ter treinamentos contínuos, né? E podem atuar em diferentes contextos, né? Então, isso pode auxiliar como estratégia para implementar de forma mais efetiva a simulação dentro do curso de medicina, né? E isso é importante quando a gente considera a falta de... a gente não tem recursos finitos para o desenvolvimento docente, então a gente precisa utilizar muito dessas ferramentas para auxiliar, né, com pouco custo no desenvolvimento docente, permitindo então estratégias custo-efetivas para nossas instituições. Lembrando que o networking é sempre importante, você pode estar sozinho em uma instituição ou com vários, mas a participação, a gente consegue ter apoio, redes de apoio e comunidades de práticas que podem auxiliar nesse networking. Então, em conclusão, a capacitação docente contínua é fundamental para o ensino de simulação, tanto na graduação quanto na residência. É importante ter a mentoria, a autorreflexão e o feedback, e a comunidade de prática pode auxiliar nessas ações. Muito obrigada, e fica aqui meu e-mail, e agradeço novamente ao convite para essa mesa. Muito obrigada, professora Simone.
excelente revisão aí dos aspectos conceituais do desenvolvimento docente. Nós vamos partir agora, antes da discussão, para a apresentação do Ângelo, o Ângelo Fajardo. Ele é o nosso discente, o representante discente da Regional Norte 2019-2020, e ele estava envolvido na organização das Olimpíadas, que seriam realizadas no CRENEM, no Congresso Regional da Região Norte, que seria em maio e foi cancelado devido à pandemia. Então, vamos colocar a apresentação dele, que ele está em viagem e vai tentar participar da discussão. Olá, pessoal. Eu sou Ângelo Fajardo, acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Rondônia e coordenador discente da Regional Norte da ABEM no período de 2019 a 2020. Estou aqui para falar um pouco sobre a visão discente sobre esse importante tema que é a utilização da simulação na graduação e na residência. Para fazer essa apresentação, eu procurei conversar com amigos de todo o Brasil para verificar a situação da utilização da simulação na graduação. O que nós temos hoje? Como está sendo utilizado? Para isso, eu procurei conversar com amigos da IFMSA Brasil e também tive a grande colaboração do professor Gerson Alves, a quem eu agradeço. E eu pude observar que a simulação ela vem sendo usada durante todo o período de formação médica, desde o ciclo básico, com as peças anatômicas, até manequins para habilidades semiológicas, como, por exemplo, a comunicação, o exame físico e sinais vitais. Passando disso, nós temos a fase também de utilização de cenários clínicos das diversas áreas da medicina e a utilização de treinamento de procedimentos, incluindo, nesse sentido, também avaliações como a prova de Ossi, em que o paciente ator vem sendo cada vez mais usado na educação médica. Para esse método, é necessária uma variedade de equipamentos, desde os mais simples até os equipamentos de simulação de alta precisão, permitindo uma diversidade de cenários e muitas possibilidades. Em um momento em que a valorização da simulação cênica está cada vez mais presente na educação médica, sendo necessário esse aprimoramento de todos nós. Porém, isso traz algumas dificuldades que eu procurei elencar nesse slide. Infelizmente, ainda temos uma pouca inserção da simulação na matriz curricular, mas é algo que vem evoluindo com o tempo. Além disso, a gente percebe uma falta de capacitação docente e de técnicos em alguns casos, acarretando uma pouca ou inadequada utilização desses equipamentos. Então, nós temos casos, por exemplo, de equipamentos que estão disponíveis nas escolas médicas, mas não são utilizados, seja por falta de treinamento ou mesmo por as pessoas nem saberem que aquele equipamento existe ali. Isso também decorre uma dificuldade pelo alto custo para aquisição e a manutenção de equipamentos, principalmente os mais sofisticados. O que isso, principalmente nas escolas públicas, é uma grande dificuldade de utilização desses equipamentos na nossa educação médica. Além disso, existe o paradigma da artificialidade dos bonecos e simuladores comparado à situação real. Nesse exemplo que eu trago na imagem, por exemplo, ele faz essa comparação da parte anatômica, comparando o estudo em cadáveres com o estudo anatômico de simuladores. E aí uma reportagem bastante interessante. Procurando falar um pouco sobre a história da simulação na ABEM, em especial no Congresso Brasileiro de Educação Médica, nós podemos observar que a história começa em 2015, no COBEM Rio de Janeiro, onde a simulação ela teve uma programação teórica e a prática, com sala de habilidade, sala de simulação e também uma sala para programação teórica, sendo essa que teve o patrocínio, inclusive, de uma única empresa. É algo que nós vamos ver que vai evoluir com o tempo. Esse COBEM foi o primeiro e ele trouxe alguns ensinamentos que vão perdurar para as próximas edições. Primeiro, a necessidade da criação de uma sala paralela de discussão de temas de simulação clínica, promovendo mais atividades práticas e teóricas para docentes e para discentes. Mostrou também a necessidade da participação de um membro na comissão organizadora que tenha experiência na simulação, para que ele possa organizar as atividades, organizar as Olimpíadas, e outras salas sobre esse tema. Além disso, a necessidade de convidar outras empresas para participarem e patrocinarem as salas, participarem e patrocinarem as atividades. O COBEM 2015
devido à importância do tema e a necessidade de trabalhar melhor a simulação, ela produziu uma moção em que buscava criar um grupo de trabalho para tratar das questões relativas à capacitação de habilidades e simulação nas escolas médicas brasileiras, permitindo a criação de uma rede colaborativa entre os responsáveis por essas atividades nas escolas médicas de todo o país. A partir disso, em maio de 2006, foi criado o programa ABEM de simulação, que ele objetivava principalmente 3 coisas: a criação de um diagnóstico situacional do uso de simulação nas escolas médicas, o desenvolvimento do eixo curricular para ensino interprofissional de simulação clínica e a definição de marcos de competência e atividades profissionais confiáveis, as EPAs. Esse grupo ajudou aqui no COBEM Brasília. Nós tivemos uma dinâmica de estações simuladas, que tiveram 60 alunos pré-inscritos, porém, na hora do evento, uma grande fila foi criada na porta para pessoas interessadas e que queriam participar. O formato foi através de estações de em torno de 45 a 50 minutos, com um briefing até uma sessão de perguntas da plateia. Havia um intervalo entre elas, permitindo que mais alunos participassem dessa estação de maneira prática. Aqui eu destaco os convidados que tiveram presente no COBEM Brasília e a quem nós devemos nosso agradecimento. Eu destaco a participação desses professores na organização e nas estações, que foram muito importantes. Aqui algumas fotos para mostrar como que funcionou, a gente permitindo ver que nós temos tanto a parte teórica, mas também podendo os congressistas tocarem nos equipamentos, treinarem com esses simuladores. Fazendo um balanço das atividades de simulação realística no COBEM Brasília, foram 41 sessões com 2.500 solicitações de inscritos. Então, um número bastante satisfatório. Aqui nós podemos ver um balanço dessas atividades, em torno de 79% de discentes não associados que participaram, além de docentes, residentes e outros profissionais. E o que o COBEM Brasília trouxe de ensinamento para os próximos COBENs? A necessidade de termos atividades docentes, mas atividades também discentes independentes. A possibilidade de termos mais salas simultâneas, que nós vamos ver que isso foi algo concretizado nos próximos congressos, e dentro da programação específica para o docente, trabalhar em inserção curricular, criação de cenários, controle e manutenção do acervo. E, além disso, colocar as Olimpíadas de Simulação como um evento pré-COBEM, para que ele não concorresse com a programação do próprio Congresso. É algo importante que fica de ensinamento para os próximos eventos. Em 2017, infelizmente, ocorreram alguns problemas em relação à simulação no COBEM Porto Alegre. Tivemos problemas de falta de pessoal docente na organização que envolvesse a simulação. Tivemos poucas equipes inscritas devido a mudanças na regra e problemas no regulamento. E a falta de envolvimento de professores e discentes locais, acontecendo que uma série de problemas acontecessem, sendo um ano que trouxe algumas lições que foram melhoradas nos próximos anos. Foi o ano do primeiro regulamento geral das Olimpíadas de Simulação, que esse regulamento vai ser aprimorado com o passar dos anos. Em Vitória, no COBEM 2018, havia a participação de membro com experiência em simulação na comissão organizadora do COBEM, que foi um ponto bastante positivo, que permitiu a atualização do regimento das Olimpíadas, uma série de videoconferências e e-mails para acertar a programação, além de contar com o envolvimento de docentes e discentes de Vitória para a realização desse congresso, especial na parte da simulação, permitindo um grande sucesso. Foram 12 equipes participantes, 2 salas simultâneas e um aprendizado, como nós podemos ver pelas imagens. Mais uma vez, parte teórica, parte prática, parte de treinamento, o aluno, o congressista, podendo participar, se envolver na atividade. Essa é a equipe local que teve membros das escolas médicas de Vitória participando, permitindo maior engajamento e também maior especificidade em relação a cenários, em relação àquilo que havia sido trabalhado. Em Belém, no COBEM 2019, aconteceram alguns problemas iniciais, como a falta de participação de membro com experiência em simulação na comissão organizadora,
Porém, com a insistência dos professores locais para a realização das Olimpíadas e da programação de simulação no Coben Belém, as Olimpíadas conseguiram ser organizadas, mesmo faltando apenas um mês para o evento. Mas podemos ver que foi um sucesso, e nosso agradecimento aos professores locais da CESUPA, o EPA, o FPA, o Unifamas. Foi um congresso que teve 16 equipes participantes, o maior número até o momento, e 3 salas simultâneas, patrocinado por empresas diferentes. Aqui eu trago as imagens dessas salas. Então, nós podemos ver o contato com equipamentos modernos, sala de simulação de alta complexidade e sala de simulação cênica. Foi disputada uma final, com casos simulados das 3 salas, e que teve uma grande atenção de público. Eu mesmo pude participar, foi uma experiência bem incrível. Além de contar, como eu disse, com o envolvimento de professores locais, o que trouxe maior engajamento, o que trouxe maior especificidade para as Olimpíadas, e foi algo muito importante. Destacaram como fatores de sucesso a participação de um membro com uma experiência em simulação na comissão organizadora, embora tenha sido um planejamento tardio, o envolvimento dos docentes e discentes locais, a presença de temas da programação teórica sendo escolhido pela comissão local, então a gente tratando o congresso daquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é muito importante. A existência de uma sala exclusiva de simulação discente, destacando também o sucesso da participação dos alunos, desmistificando essa questão da competição, mas sim como a utilização da simulação como em aumento, uma melhora da educação médica. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo dessa premiação que o Dr. Gerson vai passar. Vocês vão poder sentir os alunos falando da experiência, mostrando quanto aquilo foi satisfatório. É algo bem interessante de ser observado. Nesse sentido também, a ABEM trabalha junto com a EBSER para elaborar o curso de capacitação de multiplicadores. Foi um projeto iniciado no dia 31 de outubro do ano passado, tendo a coordenação da doutora Hermila e do Dr. Gerson. É um curso voltado para docentes, preceptores, não docentes e demais profissionais, objetivando multiplicar, treinar as pessoas, os profissionais, para trabalhar junto à simulação. É um curso semipresencial, com um ambiente virtual e provas presenciais em 18 polos. São esses módulos com uma carga horária de 180 horas, tendo espalhados polos por todas as regiões do Brasil. Vocês podem ver onde esse curso é aplicado na sua forma presencial, mas quando necessário, porém ele também tem a parte virtual. Em resultado, esse curso ele capacitou 430 multiplicadores, sendo 218 médicos, 212 demais profissionais de saúde, produzindo dezenas de estações simuladas nas grandes áreas, desmistificando novamente a simulação como uma tecnologia, não só como uma tecnologia, mas sim como uma técnica de ensino, e permitindo também a capacitação de examinadores e de locais de aplicação. Outro projeto que está em desenvolvimento é a formação dos núcleos de simulação nas regionais da ABEM. Nós sabemos que são essas as regionais que estão descritas, e o que tem sido trabalhado é criar esses núcleos de simulação para trabalhar mais próximo às escolas médicas de cada estado, além de organizar Olimpíadas de simulação nos congressos regionais da ABEM. Nesse sentido que eu me encaixo, porque eu estou ajudando na organização das Olimpíadas de simulação na Regional Norte, em especial no nosso CRENEM, né, o Congresso Regional Norte de Educação Médica, que estava previsto para acontecer em maio, mas infelizmente devido à pandemia nós tivemos que adiar os planos, mas se tudo der certo estaremos organizando o CRENEM Porto Velho em 2021. Sendo assim, uma forma de estimular a inserção curricular da simulação nas escolas médicas, auxiliar na capacitação dos professores locais, facilitar o acesso dos estudantes, afinal a gente sabe que das dificuldades, por exemplo, de ir para um congresso brasileiro, às vezes em outro estado, em outra região, principalmente no norte, nós temos uma grande dificuldade de fluxo, uma dificuldade de acesso, então tendo essa oportunidade de ter as Olimpíadas a nível regional, torna-se algo mais específico
algo mais de fácil acesso, além de permitir a simulação de cenários mais específicos das regiões e futuramente ser uma seleção para as Olimpíadas Nacionais, aquelas que são realizadas no COBEM. Então, como conclusão, eu trago que o programa BEM de simulação clínica ele está permitindo essa consolidação como estratégia de ensino e avaliação, e as Olimpíadas de simulação clínica das regionais e no COBEM, elas estão auxiliando a capacitação de docentes e discentes, criando uma rede colaborativa de simulação, disseminando o uso dessa simulação clínica, porém é algo que deve ser obrigatório a participação de alguém com experiência nisso no planejamento dos congressos brasileiros e no congresso regional. Eu encerro a minha apresentação deixando os meus contatos e mostrando esse lindo pôr do sol em Porto Velho, na margem do Rio Madeira, esperando que em breve poder contar com a presença de vocês presencialmente em Porto Velho para o nosso Congresso Regional Norte de Educação Médica, o CRENEM, ou em outras oportunidades. Agradeço o convite da ABEM para estar presente aqui, mesmo que de forma virtual, no COBEM. Espero poder estar fazendo contribuições no debate. É isso, um abraço, muito obrigado. Muito bem, assistimos aí a apresentação do Ângelo Fajardo, nosso representante discente lá da Universidade Federal de Rondônia. Agradeço muito ao Ângelo por trazer informações além do discente sobre todo o histórico do programa de simulação da ABEM e os desdobramentos que têm acontecido. Nós vamos agora para as gotas culturais. Sei, mas para que existir sem pensar? Por que mirar no que não se crê e mentir sobre admirar? Sei lá para que obrigar-se a gritar sem dizer. Diga você se tem mais medo de amar ou tem medo de viver. Amanhecer é uma chance de atravessar o dia para perceber o que a vida vai despertar. Se aparecer o que parece desafiar, pode correr contra o tempo de duvidar ou divide o que dever. Vê que o vento não para dizer para que lado a maré vai revirar. Vai na força sem nunca arrefecer. Se doer, não se permita adoecer, sem saber que a beleza de se doar cura todo carecer. Assim a sorte nunca desampara sem aparar arestas do querer. E o que puder fazer valer, repara. Ao descer no escuro do teu padecer, pode ser que acender venha alumiar tudo o que anoitecer. Poemas em tempos de pandemia, campanha Poesia na UEPA. Muito bom, estamos de volta. Convido os palestrantes, a Alessandra, a Simone e o Ângelo. Espero que ele consiga se conectar, já que ele está em deslocamento. No chat aqui, a Alessandra e Simone, que vocês não têm acesso, vocês são bastante elogiados por todo mundo pelas suas apresentações. Eu tentei provocar algumas questões aqui, mas além das suas dos elogios e de algumas manifestações de entendimento próprio da situação, nós temos somente uma pergunta efetiva, que é da Alice Preado, que ela pergunta para a Alessandra, por favor, comente sobre a formação necessária para o roleplay para quem não é psicólogo ou psiquiatra. Alessandra, vamos lá. Alice, obrigada pela pergunta, pela oportunidade de falar mais um pouquinho dessa experiência. Então, dentro do nosso eixo, nós contamos com a participação, com a contribuição de um psiquiatra, né, que ele tem formação na área de psicodrama, né, e algumas oficinas foram feitas com a coordenação dele, né, isso porque nós utilizamos não apenas o roleplay dentro do eixo, mas também uma outra estratégia que é o próprio psicodrama, né, a gente utiliza então como um espaço de escuta aos alunos também, para que eles possam desenvolver ali algumas competências relacionadas a humanidades. Então, assim,
Participamos todos nós de oficinas com esse profissional, com esse colega de trabalho, né? E a experiência que a gente também traz da participação em outros cenários de simulação, né, mesmo até com a participação no OSC, nas avaliações do Revalida, muitos professores já participaram, né, de provas do Revalida, então, esse contato com o ator, seja nas avaliações do OSC, seja nas avaliações do Revalida, né, também possibilitou que os professores ficassem à vontade, né, com a estratégia. Alguns professores do eixo têm formação na área de educação médica, né, especificamente, e isso trouxe, sem dúvida nenhuma, um maior conforto aí para que eles pudessem adotar essa estratégia, né? Mas, assim, basicamente, essa experiência veio também dessa forma, mas principalmente fazendo, né? Fazendo e escutando na sequência o feedback dos alunos, né? Então, no início a gente trabalhava mais com a dramatização somente, né? Na qual a gente dividia os grupos, eles criavam as cenas, trabalhavam primeiro na construção dos scripts de médico, de pacientes, e aí escolhiam 2 para representar lá na frente, para dramatizarem a cena. A gente percebeu que poucos se envolviam, né, que às vezes um momento era mais assim pobre na hora do debriefing, né, eles entravam um pouco no papel, o colega que estava ocupando o lugar do paciente utilizava, às vezes, respostas para facilitar o ator que estava no lugar de médico. Então, a gente começou a experimentar a troca de papéis aí no jogo de troca de papéis com roleplay e deu mais certo. E eles gostaram muito mais, realmente, né? Eles puderam sentir que a experiência foi uma experiência mais próxima da realidade dos atendimentos que eles fazem, tá? Não sei se respondi. Ok, Alessandra. Simone, enquanto você se prepara para responder a pergunta da Ieda Aleluia sobre o uso da simulação remota, né, nessa questão da pandemia e também no desenvolvimento docente, eu vou continuar perguntando para a Alessandra, né, a questão da Nádia, a Verônica, sobre quantos professores, Alessandra, compartilham o modo em que você trabalha, qual a carga horária e se são 60 alunos mesmo. São 60 alunos mesmo. Por isso, a nossa dificuldade, né, com os grandes grupos e a opção por trabalhar com roleplay, com turmas de 30, mas, assim, a gente acaba formando subgrupos e numa mesma sala a gente vai circulando, né? Então, nós somos ao todo, hoje, 8 professores, né? Estamos, nesse momento, com mais 2 professores substitutos integrando o módulo, e cada módulo ele é desenvolvido ao longo do semestre com a participação de 2 professores, 2 facilitadores. Para essas atividades que envolvem a dramatização, o roleplay, né, o sociodrama, a gente geralmente coloca uma turma numa atividade fora da sala, né? Então eles têm um tempo que a gente chama no nosso currículo de pró-estudo, né? No qual eles têm um horário curricular e estão liberados para preparação para alguma atividade presencial, né? Mas é um momento que é contabilizado dentro da carga horária curricular. E a outra metade da turma fica em sala conosco desenvolvendo essa atividade, para que a gente possa, então, trabalhar com uma turma um pouco menor, né? A limitação em relação à quantidade de professores é um fator, né, que fez com que a gente buscasse aí, diferentes alternativas para tentar manter a simulação, considerando que é uma estratégia aí de grande potencial, eu diria até essencial para o desenvolvimento da habilidade de comunicação e de relacionamento, né?
Então, impossível não desenvolver, incluir essa estratégia, mas como fazer com turmas maiores foi o desafio que motivou a gente a procurar e adotar o roleplay também dentro do módulo, né? Ô, Alessandra, e emendando aqui com a pergunta da Dolores Gonçalves, esses alunos que fazem o papel de médico aí no roleplay, né, são mais ativos no papel de médico, você acha que eles têm um aprendizagem significativo maior do que os demais sem essa oportunidade? Do que os demais que estão na condição de observadores? Sim, exatamente. Então, esses papéis, eles trocam a cada rodada, né? Então, mesmo aqueles que ficam na função, no papel de observadores, eles terão, numa nova rodada, que a cada 20 minutos a gente roda, uma oportunidade de entrar em cena num outro papel, né? Seja como médicos, né? Numa nova entrevista, né? Ou como ator paciente, né, dependendo da escolha do grupo, tá? O papel do ator paciente, ele é pactuado logo no início da atividade, porque eles acabam tendo uma necessidade de um maior treinamento aí em relação ao script que é entregue, né? E aí o próprio grupo recebe o script e ele aperfeiçoa, né, aprimora esse script, ajudando o aluno que vai entrar no papel de paciente a criar todas as falas necessárias, né, para o desenvolvimento desse papel, tá bom? Mas eles trocam papéis ao longo dos rodízios, né, que são feitos. O tempo é corrido. Nesse momento, o facilitador, né, nós professores, a gente fica em sala circulando, né, marcando o tempo, tirando dúvidas e verificando se eles estão dando feedback dentro do pequeno grupo de forma efetiva ou não, né? Às vezes sugerindo, provocando com alguma pergunta para que o feedback seja mais aprimorado, mais efetivo, né? Mas normalmente a gente vai coordenando esse rodízio, né? E ao final, aí sim, o tutor, o facilitador, né? O professor que está coordenando a atividade, aí ele faz um debriefing mais estruturado e acaba colhendo as experiências aí de todos os subgrupos, né? Bom, Alessandra, eu vou pedir para a Simone responder a Ieda e também o Zé Diniz fez a mesma pergunta. Simone. Obrigada, Ieda e Diniz, pela pergunta. A gente tem utilizado simulação por teleconsulta ou videoconsulta, né? Então, quando a gente suspendeu as atividades no início, a gente começou a fazer as atividades por ensino remoto, e foi nessa hora que a gente percebeu de estruturar melhor a capacitação docente. Então, a gente começou a ter as atividades por teleconsulta e videoconsulta. Oi? Tudo bem? Por Sim, teleconsulta, é que eu vi que você me deu um sinal. Teleconsulta ou videoconsulta. A gente trabalhou com atores, né? Então, o estudante ou atendia um telefone ou fazia uma videoconsulta, e a gente permitia que mais de um estudante participasse desta atividade como médico, né? Então, a gente fazia uma simulação de uma consulta, discutia a conduta, a comunicação, aí entrava ou ligava de novo para o paciente se a informação não foi passada de forma correta, ou poderia acrescentar as informações, ou o ator ligava novamente, outra pessoa atendia, a mesma pessoa atendia. Então, a gente trabalhou desta forma
que eu acho que são características que a gente tem que englobar no nosso futuro, porque provavelmente a teleconsulta, a videoconsulta, ela vai permanecer, né, por um bom, como uma estratégia, né, de atendimento, e a gente precisa formar os nossos estudantes para essas características específicas desse tipo de consulta. Muito bem, Simone. Enquanto eu aguardo mais perguntas da plateia aí no chat, eu queria dar um depoimento que nós temos nesse curso aí. Primeiro, fazer um agradecimento especial à professora Ermila Guedes, porque a Ermila está deixando a diretoria da ABEM e ela fez a coordenação técnica magistral aí desse curso de simulação com a ABEM. E a EBSER, que vocês viram, um curso para 18 polos, 430 cursistas, então não foi brincadeira a quantidade de obstáculos internos e externos que nós tivemos, né, para a realização desse curso, ainda mais impactados por uma pandemia. E o que eu pude observar na questão do desenvolvimento docente, pegando a fala da Simone ali, das questões quais são os problemas. Primeiro, que nós fizemos um módulo inicial de ensino usando simulação e depois de avaliação usando simulação. E no primeiro módulo de ensino, nós podemos ver que 85% dos professores, que são professores de instituições federais de ensino, né, que são ligados à EBSER, eles não conheciam o projeto pedagógico do próprio curso e também não conheciam as diretrizes curriculares e nunca tiveram convite para participação de debate sobre a avaliação do PPC, sobre a revisão, da atualização, e boa parte dos currículos não haviam sido atualizados, mesmo depois da DCM em 2014. Esse curso começou ano passado, outubro de 2019. Depois que a disseminação de conceitos e técnicas utilizadas na simulação deve ser para todos os docentes, né? E aí a gente tem uma seleção daqueles interessados em simulação. No processo de seleção do edital lá na EBSER, tinha que ter uma carta de intenção, né, para aí sim participar desse curso de desenvolvimento docente, que são 180 horas, que o Ângelo apresentou. Então, assim, e nós tivemos experiências interessantes, né? Teve locais que foi sorteado, né? O gestor simplesmente ele não usou a capacidade de discernimento de quem era o melhor gestor. Então a gente vê que teve muito problema com a seleção, né? E aí, ainda mais eu que conheço bastante pessoas, eu vi que em alguns locais, algumas pessoas que eu conheço que trabalham com simulação não foram selecionados. Então a gente começa desse problema básico aí do ser humano, né? De relacionamento, e aí a coisa começa a não dar certo, e a gente vê a diferença entre os polos, né, em relação a sua possibilidade de ganho utilizando a simulação ou não, senão fica mais um cursinho. Então, só queria complementar isso que a Simone falou, e nós tivemos como desdobramento desse curso 13 trabalhos aprovados no COBEM, né, das 8 áreas. Nós dividimos as 5 grandes, também colocamos saúde coletiva à parte, saúde mental e medicina de emergência, e também fizemos uma oficina ontem de manhã, que foi bastante elogiada, a oficina 7, onde nós pegamos um pouquinho do módulo específico para discutir com os professores. Então, queria colocar isso, e enquanto não tem mais perguntas, eu vou pedir para o Ângelo falar um pouco, que ele acabou se conectando aí. Ângelo, eu queria saber, porque ontem teve um discente que participou, né, na área de ginecologia, e os professores elogiaram muito a participação dele, porque ele já tinha sido paciente simulado, ele já estava há muito tempo fazendo simulação, e os professores adoraram as intervenções dele. Então, eu queria ouvir o Ângelo um pouco. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu queria pedir desculpa por eu não ter conseguido fazer a apresentação de forma online. Eu até justifiquei com o Dr. Gerson. Eu fui convidado para uma atividade relativa ao mês do médico, junto ao Conselho Regional de Medicina aqui de Rondônia,
Eu estou aqui no interior de Rondônia, cidade de Ji-Paraná, mas eu consegui agora uma conexão para pelo menos ajudar um pouco no debate. Eu acredito que a simulação, mais do que nunca, ela tem que ser empregada de forma efetiva na educação médica. Em um momento de pandemia, em um momento que o contato direto com o paciente é algo que pode trazer risco tanto para o médico, mas principalmente para o paciente, de contaminação, tanto se fala do estudante como um vetor de contaminação da Covid, a simulação ela tem que ser cada vez mais empregada. Eu não digo simulação apenas de aqueles simuladores de alto custo, mas a simulação ela pode ser empregada de várias formas, desde, igual eu falei na apresentação, desde os manequins mais simples, ao ósseo, ao paciente simulado, ao aluno como ator. São várias as formas que podem ser empregadas como uma melhoria da nossa educação médica através da simulação. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, poder conhecer a doutora Alessandra, a doutora Simone, que tem experiência na área. E, assim, o que eu vejo é que a simulação ela está presente, mas menor do que deveria na nossa graduação. Eventos como o COBEM, que permite a criação de oficina, que foi, sim, muito elogiada, até por colegas que eu pude contar, além do que eu pude mostrar, da simulação estar presente no COBEM já desde 2015, ou seja, é algo que nós estamos conseguindo trabalhar como multiplicadores. Isso é muito importante. Infelizmente, nós temos situações em que as universidades, as faculdades, elas têm um equipamento para fazer um trabalho bacana, só que muitas vezes elas nem sabem daquele equipamento, ou muitas vezes elas não sabem como usar um equipamento. Então, a gente abordar esse tema, a gente auxiliar tanto docentes, mas discentes também, é uma forma fundamental de melhorarmos a qualidade da nossa educação. Muito bem, Ângelo, muito obrigado. Que bom que você conseguiu entrar para participar com a gente. Alessandra, o que você acha de próximos passos aí, você e a Simone, né, para a gente falar especificamente da simulação na graduação? Onde que são os gargalos maiores? Né, além do desenvolvimento docente, que nós já falamos, como é que está a questão de área física, acervo dos centros de simulação, né? Como é que vocês veem isso na experiência de vocês? Então, essa é até uma das questões que eu queria mesmo que a gente aproveitasse para provocar aí a plateia, né, que está nos acompanhando, porque o que a gente percebe é que a infraestrutura que está presente nas escolas, ela é bastante heterogênea, né? A gente precisa garantir um ensino, uma educação médica um pouco mais isonômica, mas, por outro lado, a infraestrutura é bastante desigual, né? Eu não sei se a gente pode considerar como regra, mas a gente percebe assim, um grande avanço tecnológico dentro dos centros que estão em escolas privadas, talvez pela maior facilidade de aporte de recursos, né? Financeiros mesmo, de compra de material, né, de abertura de espaço físico, mas, por outro lado, nas escolas privadas, públicas, como toda compra depende de licitação, né, depende de aprovação em edital para financiamento, esse processo ele é bastante moroso, né? A luta pelo espaço físico na escola pública, ela é diária, né? E isso acaba criando essas desigualdades, né? Então, como fazer com isso, né? Como lidar com isso? Eu acho que a gente, primeiro, não pode, né, deixar isso de lado, não olhar para isso, né? Eu acho que nós precisamos reconhecer que essa desigualdade existe, né? Eu acho que não podemos simplesmente ficarmos todos dizendo que estamos fazendo simulação da mesma forma no país inteiro, em todas as escolas, porque não estamos, né? Acho que os alunos podem dar voz a isso mais do que a gente, né? Mas tentar estabelecer parcerias, como bem disse a professora Simone, em relação ao desenvolvimento docente, com a criação de comunidades de práticas, com a criação desse networking, mas também buscar parcerias
em relação à questão da infraestrutura, né? Eu penso que não conseguiremos e nem devemos buscar equipar 300, mais de 300, né, centros de simulação. Se formos pensar na importância da simulação dentro da graduação, né, ou na residência, deveríamos ter simulação em todas as escolas mesmo, né, estimular isso de forma concreta, mas será que nós vamos ter recurso financeiro em todas essas escolas? Será que nós vamos ter uma infraestrutura semelhante em todas essas escolas? Então, o caminho é parceria, né, gente? Penso que nós vamos ter que pensar numa logística, numa organização da distribuição desses recursos, desses centros dentro do país, né? E contando aí com a parceria, com a colaboração entre as escolas, buscar em prol de uma formação médica de qualidade para todos, né, que é o que a sociedade precisa mesmo, tentar fazer essa rede de colaboração, né? Acho que a experiência do curso da IBSER já é um grande pontapé aí para os hospitais universitários, né? E aí a gente precisa pensar nessa logística, né? O que cada centro precisa ter de recurso humano, de recurso material, e como fazer essa troca, né? E acrescentando um pouco no que a Alessandra disse, eu acho que a gente precisa ser criativos, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas muito criativas, a gente tem equipes multiprofissionais que podem auxiliar principalmente em modelos de baixa fidelidade, não estou dizendo de alta fidelidade. Tem universidades que tem o pessoal da engenharia, ou de outras áreas que podem auxiliar também, né, na formação de modelos de baixo custo, né? Então, eu acho que a gente precisa ser criativo e utilizar o que a gente tem, né? A gente teve a disponibilidade dos atores da Faculdade de Artes Cênicas, a Alessandra faz roleplay com os próprios estudantes, não teve sala, a gente começou a fazer teleconsultas, né? Então, nesse aspecto, não precisa ter um espaço físico, né? Cada um está na sua casa, praticamente. Claro que precisa da internet, a gente precisa dar esse apoio, né? Mas para o treinamento de comunicação, eu acho que a gente tem várias oportunidades. E para os de baixa fidelidade, eu acho que a gente precisa ser criativos, eu acho que comunidades de práticas podem auxiliar, né? Quem fez algum modelo pode distribuir, como que o pessoal que o Gerson trabalha lá em Bauru, né, tem experiências, né, de criar modelos de baixa fidelidade. Eu acho que a gente tem que divulgar essas iniciativas e um aprendendo com o outro, né? Como que a gente pode fazer? E os de alta fidelidade, aí eu concordo, são modelos mais caros, né, que a gente precisa, talvez, não sei se precisa ter um em cada centro, mas a gente pode fazer intercâmbios, né? Mas são aspectos mais, já mais financeiros. Mas de baixa fidelidade, de média fidelidade, eu acho que a gente consegue trabalhar, ter experiências e divulgar. A gente precisa divulgar o que cada um está fazendo, né? Para a gente poder incorporar isso nas nossas práticas, né? Mas muitas vezes falta a iniciativa do docente também, e de identificar que na área que ele está dando a aula, ele pode inserir alguma simulação, né? Então, esse conhecimento eu acho que é importante também para saber qual conteúdo pode ser trocado por alguma simulação, o que isso acrescenta. Só se me permite, doutor Gerson? Sim, Ângelo, eu ia te perguntar, sim, ia te fazer a pergunta também. Sobre o que a doutora Alessandra disse, dessa questão da diferença, né, das escolas que têm mais recursos, têm maior facilidade de acesso, outras que não. Eu lembro que quando eu fui a um COBEM pela primeira vez, a gente pôde ver aqueles estandes, né, com simuladores de alta fidelidade. Quando a primeira vez que eu assisti à Olimpíada de Simulação do COBEM,
a gente fica encantado, porque não é uma coisa que, infelizmente, eu, numa universidade pública da Regional Norte, tenho acesso. Então, quando eu vi aquelas coisas, eu falei, gente, isso poderia ser tão bem aplicado nas nossas escolas. Nós sabemos que tem professores que se dedicam tanto, que se redobram, que tentam inventar o máximo para fazer a educação médica da melhor forma possível, e nós temos equipamentos que poderiam ajudar isso. Lógico que não é algo totalmente acessível, que temos as dificuldades, temos também situações em que não é algo só da minha instituição, mas algo que eu já, conversando com meus colegas, eu vi que é uma realidade, infelizmente, várias escolas. Essa escola adquire o equipamento, não promove o treinamento do docente, o treinamento do técnico, e esse equipamento fica parado. Muitas vezes a gente nem sabe que aquele equipamento existe na nossa escola, porque ele não é usado, porque às vezes está faltando uma peça, porque às vezes não tem o pessoal preparado, treinado para usar aquele equipamento. E sobre o que a doutora Simone disse, é fundamental isso, é fundamental essa troca, a gente se reinventar, participar de eventos como esse, para conhecer as experiências de outros colegas, conhecer a experiência de outras instituições, para a gente melhorar tanto o desenvolvimento docente, mas também o desenvolvimento discente, porque a gente pode também ser uma forma de incentivar os nossos professores a usar equipamento. Falar, professor, eu vi no congresso que em tal escola está usando, será que a gente não poderia usar na nossa instituição? Eu acho que uma coisa fundamental na medicina e que muitas vezes falta é a comunicação. É a gente conversar, ter esse feedback, não só algo do professor para o aluno, não só o professor dá aula, o aluno escuta, mas a educação médica como algo colaborativo, em que alunos e professores trabalham juntos para a melhor qualidade possível. Muito bem, Ângelo. Eu queria colocar duas coisas. Primeiro que a ideia da professora Hermila e minha, né, coordenando esse curso aí do programa da ABEM, foi justamente fazer essa capilarização da simulação para os núcleos, para as regionais ABEM. Nós não sabemos, Simone, né, das boas experiências aí. Eu sei que tem simuladores muito bem feitos pela Roxana lá, de ginecologia lá em Florianópolis, mas é uma coisa que fica num grupo privado. A gente precisa disseminar esse conhecimento e essa ideia dos núcleos de simulação das regionais, elas precisam ser implementadas, né? Isso é uma coisa. E, Alessandro, eu queria lembrar você que você, como membro da comissão do Revalida, a gente não usa simuladores na prova do Revalida. A gente só trabalha com simulação cênica. Então, assim, lógico que existe um gap da simulação cênica, e eu posso falar porque estou trabalhando em pesquisas com isso, a gente tem que desenvolver, porque nada substitui a comunicação humana. Falando com um manequim, com a voz do Darth Vader, com alguém lá atrás, no backstage, isso, e com o vômito do mesmo jeito, né, o grito do mesmo jeito, isso só enche o saco da gente uma hora, literalmente. Então, a gente tem que desenvolver versões wearable, vestíveis de simuladores. Nós fizemos isso em 2016 com uma lesão de silicone que tinha que ser suturada e colocava no braço de um paciente simulado no Revalida. E no Revalida 2017 nós fizemos uma barriga, que nem um cinturão de boxe, que era uma facada que o paciente simulado tinha levado logo acima do umbigo do lado direito para ver se tinha havido penetração peritoneal ou não, se era indicação de cirurgia e transferência para o hospital. Então, assim, nós precisamos realmente, Ângelo, de uma comunicação maior aí, né, nos vários sentidos, mas nós precisamos que as nossas gestões nos ajudem, né, sejam favoráveis a isso. Bom, nós já estamos aqui em cima do tempo, eu vou dar 1 minuto para as considerações finais de todos vocês, na mesma ordem, começando aí com a Alessandra. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a ABEM, né, agradecer a vocês, colegas que estiveram comigo aqui nessa mesa, né, o professor Gerson, a professora Simone, o Ângelo, que conheci agora, né, Ângelo, e agradecer principalmente as pessoas que a gente não vê, né, mas que a gente sabe que estão aqui conosco, participando, ouvindo o que a gente está falando, né. Mas eu queria
trazer, para encerrar, né, lembrar mais uma vez o que até inclusive a professora Simone falou sobre a questão do papel do facilitador, do professor, né, e da importância da escolha desse professor, né, desse facilitador, pelo modelo pedagógico, pela concepção pedagógica problematizadora, né, pela aplicação da metodologia ativa, né. De nada vai adiantar a gente ter a infraestrutura, né, estar lá com os alunos, planejar uma atividade com simulação, se na hora do desenvolvimento dessa atividade eu adquiro um outro papel, né, que é semelhante àquele papel que eu tenho dentro de uma sala de aula tradicional, né? Se eu não fizer essa escolha, que é uma escolha interna dentro de cada um, de ser facilitador, né, de atuar como facilitador mesmo, como motivador, né, de estar nesse outro lugar de uma educação problematizadora, tudo continua da mesma forma, né? Então, vamos sair desse lugar, né, fazer escolha diferente, né, pessoal? Muito obrigada a vocês, até a próxima. Muito bom, vamos lá, Simone. Também gostaria de agradecer novamente o convite, acho que foi uma mesa muito rica, espero que quem está nos assistindo tenha aproveitado, eu aprendi bastante com todas as aulas, e eu acho que, além disso que a Alessandra comentou, né, que a gente precisa, como gestor, conseguir identificar as pessoas e, como membro de professores de uma instituição, a gente tem que começar a criar a filosofia de ter mentores. A gente não é bom em tudo, né? Então, a gente identificar as pessoas que possam ser mentores para algumas áreas, né? E aceitar de ser né? De ser orientado como professor por outro, para a gente poder melhorar nessa capacitação docente e progredir nessa evolução da nossa área, né? Obrigada. Muito bem, vamos lá, Ângelo. Suas considerações. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite da ABEM, agradecer ao Dr. Gerson, que me auxiliou na apresentação e na condução, agradecer aos meus colegas da Regional Norte, que eu tive a oportunidade de, nesse último ano, ser o coordenador discente, agradecer aos colegas da IFMCA Brasil, que me ajudaram fazendo esse intercâmbio de informações para poder estar aqui apresentando e representando. Eu acho que uma mensagem importante que nós temos é usar a simulação como uma técnica de ensino. Não só a simulação, mas todas aquelas ferramentas que possam colaborar para a melhor qualidade possível da educação médica. Reforçando mais uma vez a importância da comunicação, da formação conjunta da educação médica entre todos os alunos, entre todos os professores e entre eles. Eu gostaria também de parabenizar a todos os professores, que dia 15 foi o dia dos professores, mas, na verdade, o dia dos professores é todo dia, porque todo dia eles estão se dedicando para nos formar, para melhorar a nossa educação. Gostaria também de parabenizar a todos os médicos, afinal, amanhã, dia 18, é o dia do médico, e nesse momento que a medicina e todas as áreas da saúde estão sendo cada vez mais solicitadas, cada vez mais testadas, mais provadas, mesmo sabendo de todas as dificuldades, estrutura, insumos, riscos, nós da saúde estamos lutando contra essa pandemia e tenho certeza que nós vamos vencer. Esperando também que isso tudo melhore e que assim que possível nós consigamos fazer o nosso Congresso Regional Norte de Educação Médica em Porto Velho, se tudo der certo em 2021, e se tudo der certo, termos a Olimpíada Regional Norte de Simulação. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Dr. Gerson, muito obrigado pelo apoio de sempre, tanto na simulação quanto nessa apresentação. Doutora Alessandra, doutora Simone, prazer conhecer a todos. A quem está nos bastidores aqui nos ajudando também, muito obrigado, espero que a mesa tenha sido muito produtiva para todos, assim como foi para mim.
Muito bem, muito obrigado. Eu queria, antes de encerrar, responder uma pergunta aqui que passou batida da Alice, que perguntou sobre a simulação, Alice, na pandemia, né? Essa questão, né? O que a gente fez aí com simulação na pandemia? E eu queria falar para você, né? E mostrar para todos aqui, vou compartilhar aqui rapidamente a tela, só para mostrar o seguinte. Em abril, né, desse ano, eu fui convidado para montar esse curso, né, por conta do curso da IBSER, né, o pessoal da IBSER esteve envolvido. Nós estamos um curso pronto, né, na plataforma da OPAS, que está sendo já feito para os países de língua portuguesa fora do Brasil, traduzido por inglês e espanhol, e nós não fizemos aqui no Brasil ainda, não consigo entender por quê. É um curso à distância, com 2 módulos, né, para onde depende da pessoa trabalha, ou na parte geral de acolhimento, classificação de risco, observação, admissão, ou para a parte de internação domiciliar. Então, ele está em vídeos, foram convidados muitas pessoas de ponta do país todo, principalmente de São Paulo, e também preveu o treinamento simulado, né? Nós temos 6 estações simuladas, inclusive como ensinar os multiplicadores locais a avaliarem, e a ficha de avaliação pronta. Aqui, ó, tem orientações aos multiplicadores, a ficha de avaliação pronta, e ele é multiprofissional, tá? Então eu espero que o Ministério faça isso, só para vocês saberem, né, porque a gente está meio perplexo por conta disso não ter acontecido ainda. E, para finalizar, eu queria agradecer aos palestrantes, foram excelentes palestras de todo mundo, aí a participação do Ângelo como discente. Eu fico muito contente, Ângelo, porque não é aquela cartilha padrão que a gente vê os alunos falando, né, que ninguém aguenta mais aquilo. E também eu queria, na plateia, destacar a presença da professora, além da Hermila, que eu já agradeci, da Jadete. Tá? Então, muito obrigado a todos. A gente se vê aí, né, na continuidade do COBEM. Muito obrigado.